Olá, nobres e queridos amigos, tudo bem com vocês? Nós vamos tratar a respeito deste vídeo sobre tutelas provisórias no CPC, no Código de Processo Civil de 2015, tá? Não tem nenhum tipo de novidade, porque os avanços foram trazidos pela própria legislação do CPC por estabelecer alguns pontos, né, a partir dessa reforma, e aí nós podemos estabelecer alguns pontos aqui fundamentais para fins de estudo, tanto para você que está se preparando para exame de ordem, concurso público, para a sua vida profissional, você deve entender um pouquinho de CPC, do Código de Processo Civil, tá certo? Então, o objetivo maior é aumentar, né, a legislação, aumentar a eficiência também do processo e a garantia do acesso à justiça de forma célere, né? Em tese, seria a ideia de forçar essa questão. Por isso, a relevância de estudar sobre as tutelas provisórias, porque a realidade de muitos litigantes exige soluções rápidas e eficazes para evitar a morosidade processual e também comprometa direitos fundamentais, tá certo? Bom, o que eu tenho para dizer aqui a respeito sobre tutela provisória, né? Simploriamente, é uma medida em que permite que o juiz conceda a proteção imediata de direitos antes do julgamento final do mérito. Então, é um instrumento de proteção temporária de direitos ameaçados ou evidentes. Eu deixei aí no slide para você entender mais ou menos essa situação, tá certo? Então, a base legal, ela se contrai, está consubstanciada no artigo 294 do CPC e com base nos princípios constitucionais, tá certo? E qual é a base principal aos princípios constitucionais? Nós temos o artigo 5º da Constituição Federal, especialmente da razoável duração do processo, um princípio basilar. Nós temos o princípio do acesso à justiça, né, também artigo 5º, e também nós temos a garantia de que as partes possam efetivamente buscar seus direitos de forma célere e eficaz. Que exemplo que eu posso trazer aqui de tutela antecipada, né? Não sei se você sabe, eu atuo também na área de medicamentos e também a parte de servidores públicos, algumas áreas bem específicas do direito. Atuo em quase todas as áreas, mas quando você tem a área do CPC, nós temos situações específicas de tutela antecipada, né? Seja na esfera civil, seja na esfera até trabalhista, mas aqui você vai aplicar subsidiariamente as normas lá, inclusive se encontra previstas, né, nas normas instrumentais dos direitos fundamentais logo no começo do processo, do Código do Processo Civil, ele fala a respeito da aplicação subsidiária também em outras áreas do direito. Então nós temos que observar um exemplo claro para você realmente entender do que se trata, né? Porque você vê que o direito processual civil é uma instrumentalização do direito. E aqui ele instrumentaliza um direito fundamental que é a vida, né? E aí o direito de medicamentos, né, é um dos direitos fundamentais, porque você vai restabelecer a saúde daquele paciente. Então, o paciente que aqui necessita de um medicamento vital que não pode esperar a conclusão final do processo. E aí ele precisa fazer o quê? Buscar por meio da tutela provisória, né? E aí consiga o juiz antecipar o mérito, né, da situação antes mesmo que saia a prolação daquela sentença do julgamento definitivo de mérito, tá? Fundamento já mencionado, né? Então nós temos uma medida ainda que temporária, acessória e condicionada a requisitos como a probabilidade do direito e o risco de dano, né? Nós temos um outro exemplo. Imagine uma empresa que precisa evitar o bloqueio de contas, né? E aí, para continuar operando nas suas atividades, né? A tutela provisória no direito empresarial aqui, por exemplo, né, garante que a atividade não seja prejudicada enquanto que o processo é julgado. Nós temos aqui já mencionado os medicamentos, né? São situações em que, por exemplo, uma negativa de cobertura no tratamento por parte do plano de saúde, né? Devemos
observar diversas situações. Então, resumidamente, coloquei os princípios e a situação para poder exemplificar, né, claramente. Nós temos aí o princípio, o princípio da razoável duração do processo. A tutela provisória se concretiza pelo princípio ao reduzir os impactos da morosidade judicial, o princípio do acesso à justiça e garante que as partes possam efetivamente efetivar, eu coloquei aqui, os seus direitos de forma célere e eficaz, tá? Espécies de tutela antecipada, espécie de tutela antecipada cautelar, e aqui nós vamos estabelecer alguns pontos, tutela de evidência. Não sei se você já estudou isso na faculdade, você deve estar estudando. É muito importante você estudar e aprender de fato comigo para ver o que a gente possa entender, pelo menos, de efeitos iniciais, né? As tutelas, né? Quais são as espécies? Pode ser tutela de urgência ou tutela de evidência, né? E a tutela de urgência ela pode ser antecipada ou ela pode ser cautelar, antecipada ou cautelar. A tutela de evidência, ela já está reparada por meio de um direito claro e inquestionável, tá? Tutela antecipada de efeitos de mérito, né? Porque nós podemos exemplificar para você entender. A autorização, por exemplo, lá no direito da saúde, a autorização de cirurgia de emergência, né? Para emergência, né? Na tutela cautelar, nós temos um direito, né? Algo protege o direito até o julgamento de mérito, como por exemplo o bloqueio de bens para fins que garantir o resultado do processo, né? Antes de encerrar o processo, há um bloqueio de bens. Então existe também essa possibilidade. Já quanto à tutela de evidência, é quando o direito é claro, né? Eu deixei inquestionável, claro e inquestionável. São termos muito mais do que objetivos, né? Nós temos uma cobrança de dívidas, né? Cobrança de dívida líquida com prova documental robusta. E aí pede-se a tutela de evidência para que seja aplicado determinado caso. Não vou abranger tudo aqui, tá? Então, o CPC, ele claramente ele traz dois pontos principais. A tutela de urgência, que ela pode ser antecipada, que antecipa os efeitos do mérito, de modo resumido, e a tutela cautelar, que visa proteger direitos enquanto o processo se encontra em curso, né? Então, nós temos esses dois focos aqui, né? Então, vamos para o próximo slide. Tá. E os pressupostos para a tutela de urgência, né? Pressupostos principais. Nós temos três pressupostos básicos que você vê aí, tá? O fumus boni iuris, né? O fumus boni iuris, que é a probabilidade do direito, certo? Nós temos o periculum in mora, o risco de dano irreparável, e a reversibilidade, apenas no caso, excepcionalmente, aqui a tutela antecipada. Por que que você deve entender, decorar isso daí? Quais são os pressupostos? Imagina você numa prova oral e aí o examinador vai lhe perguntar quais são os pressupostos de tutela de urgência. Pode ser de probabilidade de um direito, fumus boni iuris, devido ao risco de dano irreparável, né? O que antes dizia no CPC anterior de difícil reparação, com a necessidade de você comprovar a dificuldade da reparação, mas a reversibilidade. Muitos autores, eles falam a respeito sobre essa possibilidade, tá? Então eu acho muito mais do que importante você também buscar esse direito. Então, estou perdendo a minha voz aqui, mas por isso que eu tomei uma água. Aqui nós temos esse direito de demonstrar essa plausibilidade. E da onde que está essa plausibilidade? No fumus boni iuris, né? São termos latinos, o fumus boni iuris e o periculum in mora, mas não basta meramente alegar, é preciso fornecer provas iniciais que apontem a chance alta de um sucesso de um processo. Como que você vai estabelecer tais pontos sem provas o suficiente para que o juiz possa dar favorável ao cliente, né? Um exemplo claro aqui, um contrato de locação com cláusulas claras e que, no caso, há uma inadimplência comprovada. Comprovado inadimplemento,
uma inadimplência, né? E aí, no caso, nessa situação, dá para pedir uma tutela provisória para desocupação daquele imóvel e assim por diante, né? E o periculum in mora? Periculum in mora, a parte, ela deverá demonstrar que a demora no processo poderá causar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, né? Então, nós temos esse resultado. Temos periculum in mora. Por exemplo, citei na questão do aluguel, né? O despejo, né? O risco de um despejo de uma família por atraso de parcelas de aluguel durante a pandemia. Aconteceu isso, né? Aconteceu isso na pandemia. Só para você vislumbrar uma situação que a questão do periculum in mora e o fumus boni iuris. A questão da reversibilidade da medida é apenas aplicável para tutela antecipada, né? Quando o caso do autor não tenha razão no mérito, é possível retomar os status quo, né? O estado anterior do processo. Esse requisito assegura a medida seja justa, proporcional e também necessária. Bora para o próximo slide. Tela de evidência, né? Dentre também os requisitos legais, nós temos aí o artigo 311 do CPC. Então, eu trago para vocês 4 hipóteses principais de tutela antecipada. Tutela de evidência, né? A tutela de evidência é o principal foco aqui, né? Ela não exige uma urgência, ela não exige, apenas depende de provas claras e inequívocas. Sem a prova com clareza e nada preciso, não há que se falar em tutela de evidência, tá? Nós podemos citar aqui as hipóteses, que seria o abuso de defesa ou intenção protelatória do réu, quando o comportamento do réu visa atrasar o processo, né? Um exemplo de uma defesa genérica em caso de prova robusta contra o réu, né? Nós temos colocado ali um réu apresenta contestação genérica sem atrasar o processo. Não, para atrasar o processo, né? Então, existe alguma situação que isso vai ser observado a cada caso para ver se existe a possibilidade de tutela de evidência, né? Podemos citar outro exemplo, prova documental robusta ou jurisprudência determinadamente válida e que possa ser amparada por documentos claros com a jurisprudência bem esclarecida. Um exemplo claro disso é a ação de despejo com contrato formal e inadimplência comprovada. A tutela de evidência, ela reflete a preocupação do CPC em evitar o desperdício de tempo e de recursos quando o direito já está claramente definido. Então, seria essas situações. A prova robusta, o contrato assinado, sem contestação plausível do réu. Tá? Então, aqui nós temos resumidamente isso. Tá? Não exigência de uma urgência, mas dependendo de provas claras e inequívocas, abuso de defesa, o réu apresenta contestação genérica para atrasar o processo. Tá. E aí, a estabilização da tutela antecipada, né? Enquanto que a tutela antecipada é um instrumento essencial do processo, há 3 características que garantem o seu equilíbrio entre a eficiência e a segurança jurídica. Nós vamos estabelecer de modo claro e objetivo quais são os focos principais, né? Essas características que são marcantes. Primeiro, a temporariedade, que a tutela ela é uma medida transitória, ela é válida até que seja proferida uma decisão definitiva de mérito, não substituindo, inclusive, qualquer julgamento final, não é? Mas ela atua como uma proteção temporária para evitar o perecimento do quê? Do direito, não é? A base legal também ela está prevista lá no 296, de fato, né? Imagina um autor que solicita a liberação de recursos para custear um tratamento médico. A medida ela vai fazer o quê? Ela vai entrar em vigor até que o juiz decida no mérito no final do processo, né? Ou se o autor tem ou não direito definitivo, e ou mesmo que seja revista aquela situação, ou mesmo substituída até a sentença final. E aí por isso que tem essa questão da revogabilidade, né? Que seria um momento caso surjam novas provas ou mudança de circunstâncias de fato, né? Nós temos essa situação, né? Imagina a questão do bloqueio de bens, decretado com base em indícios iniciais de que o réu não poderia dilapidar, né? O réu poderia de fato dilapidar um patrimônio seu
para que não consiga pagar. Caso o réu demonstre em sua defesa que os indícios eram fundados, o juiz pode revogar o bloqueio imediatamente, até para poder preservar. Na questão da reversibilidade, nós vamos deixar no próximo slide daqui a pouquinho, eu estou só resumindo para você entender comigo, tá? Ela somente é exigida a reversibilidade apenas na caso de tutela de antecipada, né? Garantindo que a medida possa ser desfeita, né? Em casos de prejuízos irreparáveis, né? Artigo 300, parágrafo 3º do CPC, trata a respeito disso, né? Vamos citar um exemplo claro. Um pedido de tutela antecipada. A transferência de imóveis deve prever a possibilidade de reversão, né? No caso do mérito, a ação conclua que o autor não tenha direito àquele imóvel, essa medida for irreversível. No caso, por exemplo, de uma demolição ou mesmo alienação definitiva, né? E aí, no caso, tem que tomar muita cautela o juiz quando julgar, né? A essencialidade e a segurança também é um dos fatores importantes, né? Eles são sujeitos às decisões provisórias, né? Deverá demonstrar, de fato, as decisões que são provisórias sujeitas à revalidação, a flexibilidade de regime que permite correções e adaptações ao longo do processo e a questão da reversibilidade, evitando-se que a concessão cause prejuízos irreparáveis às partes, né? Então, nós temos esses pontos principais. Vamos lá para o próximo slide. Então, eu falei aqui, né, sobre os pontos principais, que seria a temporariedade, quando se estabiliza, né, quando se estabiliza a tutela antecipada, né, a revogabilidade e a reversibilidade. Ela pode ser revertida, ela pode ser revogável, porque ela é temporária, tá bom? Bom, ainda essa parte dos requisitos para a estabilização, ela deve ser requerida de forma prévia, sem que o mérito da ação tenha sido discutido. Ainda não tenha sido discutido. A ausência de contestação ou recurso pelo réu, né? A estabilização ocorre exclusivamente se o réu não impugnar a decisão por meio de recurso ou contestação do prazo legal. A inércia do réu é fundamental para esse efeito. E o terceiro ponto é o caráter temporário e reversível. Nós falamos lá no slide anterior, né? Que a estabilização ela pode ser desconstituída caso haja ajuizamento de uma inovação ou mesmo elementos de provas novos no processo, né? É muito importante essa questão da estabilização da tutela antecipada. E ainda nós temos a questão do prazo para aditamento, tá? Para a concessão de tutela antecipada, o autor deverá aditar na inicial no prazo dentro de 15 dias úteis, né? Para apresentar os pedidos definitivos e demais provas. Esse prazo poderá ser revogado pelo juiz, caso existam justificativas adequadas. Ainda falando sobre a estabilização da tutela antecipada, nós temos ainda pontos simples aqui, né? Primeiro, os efeitos dela, né? Os efeitos dessa estabilização, ela tem efeitos que mantêm a manutenção dos efeitos da tutela. O juiz permanece eficaz, né? A decisão do juiz permanece eficaz, dispensando o julgamento de mérito. Nós estamos colocando aí um exemplo, fornecimento de medicamentos por parte do cliente, né? O cliente recebe o medicamento, ele ajuizou a ação, teve a tutela antecipada, teve a estabilização, porque o Estado deve continuar cumprindo com a decisão, né? Mesmo que o processo não avance para uma sentença definitiva. Pode sair a sentença lá o ano que vem. Não tem prazo para o juiz dar a sentença. E quanto à preclusão temporal, o que significa isso? As partes elas podem questionar os efeitos da decisão por meio de uma nova ação, mas não podem reabrir o processo estabilizado. É importante essa preclusão temporal. E por fim, nessa questão dos efeitos da estabilização da tutela antecipada, nós temos a não configuração de coisa julgada, né? Quando a estabilização gera um efeito temporário e não impede que as partes voltem a discutir sobre o mérito em outra ação. Isso diferencia de uma estabilização de uma sentença transitada em julgado. Bom, exemplo prático aqui: paciente com uma doença grave obtém a tutela antecipada em caráter antecedente para que o SUS forneça o medicamento de alto custo. Essa decisão ela é fundamentada em documentos médicos que comprovem a urgência e a gravidade da situação.
o réu, no caso, o Estado, né, não apresenta recurso, nem mesmo contesta no processo, dentro do prazo legal. Nesse cenário, a decisão se estabiliza, garantindo o direito do paciente que continua recebendo o medicamento, mesmo que o processo principal não avance. Então, outro ponto importante aqui da tutela antecipada, esse é um tema que foi, inclusive, tratado numa, como falo, numa prova oral para concurso público, perguntando, candidato, o que é contraditório deferido? Não é? Contraditório diferido, perdão, né? Diferido, contraditório diferido. Para você repetir, para você memorizar. Ele está prevista, né, no seu parágrafo único, inciso primeiro do artigo 9º do CPC, tá? E ele faz o quê? Ele permite que o juiz ele conceda uma medida judicial sem ouvir a parte contrária. Mas em que situação? Uma situação de extrema urgência, tá? E aí permite concessão de urgente antes da oitiva do réu. A garantia de posterior contraditório, claramente essa garantia, né? E essa possibilidade ajusta o exercício do contraditório ao contexto de necessidade, sem eliminá-lo, né? Garantindo que a parte prejudicada possa ser ouvida posteriormente. Ela tem natureza excepcional, né? Porque diferido aplica-se aos casos de risco iminente, caso atrasando o processo, né? Garantindo a oitiva de que o réu comprometa a efetividade da decisão, né? Ela garantia o contraditório posterior, conforme coloquei aí, porque a medida deve ser acompanhada de notificação imediata do réu, permitindo-lhe, no caso, contestar ou apresentar defesa logo após a decisão final do mérito, né, do processo. Para caso lá dos bloqueios de bens, normal, você pode antecipar e depois eles apresentarem a defesa, tá? Eu coloquei aqui as duas características que são essenciais. Ela é de natureza excepcional e ela garantia, depois que decidido, a garantia do contraditório posterior. Procedimentos e exemplos, né? Eu citei vários exemplos aqui, mas eu só gosto de deixar claro, né? A tutela ela pode ser antecedente, pedido antes da ação. A ação o quê? A ação principal. Também ela pode ser incidental durante o curso do processo, né? O pedido de tutela provisória pode ser formalizado, né? Pode ser formulado de fato desses dois caminhos e essa definição está aí prevista no prazo legal. É muito importante que essas regras, né? A petição deve conter um pedido sumário, resumido, né, das provas que sustentem a urgência, né? Após a concessão da tutela provisória, o autor tem um prazo de 15 dias para ditar a inicial, sob pena da perda da eficácia da medida. Artigo 303, parágrafo 6º. Tá? Esse prazo pode ser prorrogado por o juiz se houver a plena justificativa. Isso é da tutela antecedente. Mas na tutela incidental, é formulado no curso do processo, eu deixei claro aí, como uma medida acessória para garantir a efetividade do direito discutido no mérito. Não é? O exemplo claro, o credor pode solicitar incidentalmente o bloqueio de bens nas contas do executado, sem houver indícios de que ele está tentando esvaziar o patrimônio, né? Se houver, né? Se houver os indícios, né? Para evitar a frustração da execução. Nós temos regras procedimentais. O pedido deve ser fundamentado em fatos supervenientes e ou urgentes, né? Apresentados ao juiz no curso do processo principal. Não há necessidade de aditamento posterior, pois a sua tutela incidental é acessória à demanda já instaurada, né? Contraditório e urgência, né? Nós vamos estabelecer esse ponto. A urgência extrema pode ser definida por meio diferido, né? O contraditório pode ser significa que o juiz ele pode conceder a tutela provisória sem ouvir o réu previamente para evitar nessa questão do perecimento do direito do autor, né? Então eu deixei claro isso. Agora vamos lá. Agora, feita todas as nossas colocações, já estamos terminando próximo do fim dessa discussão, desses estudos de processo civil.
A tutela provisória, né, ela, de fato, ela desempenha um caráter, um papel essencial no processo civil brasileiro, porque ele promove a efetividade e a proteção desses direitos, né, os direitos materializados, né? Contudo, o seu uso também apresenta desafios que devem ser considerados, né? Então, os pontos positivos, negativos, e aí nós temos os exemplos que eu coloquei, saúde pública e disputas contratuais, que eu falei o tempo todo aqui, mas existem outros exemplos claramente positivos, né? Então, a primeira delas é a proteção célere de direitos. Proteção célere de direitos, porque a principal vantagem da tutela provisória é possibilitar a garantia de direitos de forma ágil, né? Especialmente em situações urgentes, onde houver o direito a ser evidenciado. No outro ponto importante é a eficácia processual. Evita que a demora do processo comprometa o direito da parte, né? O fornecimento de medicamentos, estado grave, suspensão de despejos em caso de extrema relevância, né? E aí eu coloquei a questão da saúde pública, a tutela provisória também tem sido amplamente utilizada para garantir direitos de pacientes em cirurgias graves, né? A questão da prevenção, ponto positivo, né? A prevenção de danos irreparáveis, né? Medidas como desbloqueio de bens, antecipação de direitos, evitam prejuízos irreversíveis, garantindo o resultado do processo que tenha efetividade prática. Os pontos negativos que eu poderia suscitar é que a concessão da tutela provisória com base na análise superficial pode levar a erros judiciais, não é? A medidas mal fundamentadas podem prejudicar o direito das partes. E outro ponto principal seria a questão da reversibilidade da medida, de modo limitado. Alguns casos, como demolições ou alienações de bens, a irreversibilidade pode comprometer um fator que está previsto na Constituição Federal, que é a segurança jurídica, né? No bloqueio de bens, a empresa se baseia de indícios frágeis, levando à paralisação das atividades e o prejuízo para que trabalhadores ou pessoas possam receber aquele direito, né? Bom, mas de todo modo, o uso estratégico, né, das tutelas de urgência, tutelas de evidência, todos os aqui que nós estamos a estudar, né, das tutelas provisórias em geral, ela pode usar de si como elemento de estratégia, né? Você deve utilizar apenas para obter uma vantagem processual ou, né, no caso, que essa vantagem processual ou prejuízo à outra parte não sejam devidamente relevantes, né? E, por exemplo, ou sejam totalmente minimizados, né? Por exemplo, um pedido de tutela antecipada com informações incompletas pode forçar numa negociação favorável, né? Pode chegar e fazer um acordo, alguma situação como esta, né? Nós citamos aqui a saúde pública como um dos exemplos, né? A questão do paciente com uma doença, pede uma liminar para que seja fornecido um medicamento essencial antes da sua efetivação de sentença, né? Apesar de positivo, esse uso também pode gerar impacto financeiro significativo com a saúde pública, né? Tem outro ponto negativo, mas as disputas processuais nos contratos empresariais, a tutela provisória, ela pode ser utilizada para suspender cláusulas abusivas ou garantir o cumprimento imediato de obrigações essenciais, tá? Pedido de tutela evitando evitar uma rescisão contratual, poderia estar citando nisso, né? Mas os impactos eles dependem muito da aplicação responsável e criteriosa. Os juízes, de fato, ele tem um poder na mão, né, de analisar com rigores os requisitos legais, né, o fumus boni iuris e o periculum in mora, garantindo que a medida seja proporcional e reversível. Além disso, é essencial que as partes utilizem de técnicas de forma ética, evitando os abusos e desvios desnecessários, tá? Eu trago aqui também, nas minhas reflexões finais, o equilíbrio entre a celeridade e a segurança jurídica, né, no uso de tutelas provisórias. Tá? E eu trago aqui duas reflexões. Primeiro, como assegurar que juízes apliquem tutelas provisórias de maneira criteriosa e bem fundamentada, respeitando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da proporcionalidade. Como que se assegura? Né? Temos requisitos como bono iuris, periculum in mora. O juiz tem que se basear nesses princípios. E as provas principais, claramente. E a segunda questão que
posso trazer aqui, que eu quero que, se caso você queira responder aqui para nós nos comentários, seria como evitar que as partes mal intencionadas utilizem a tutela provisória de forma estratégica para obter vantagens indevidas, prejudicando a outra parte. Como evitar isso? São situações que são devidamente importantes, né, para fins de estudo, e a resposta precisa que você me traga. Bom, agradeço, né, de fato, você que nos assistiu, né? Se você queira se inscrever no nosso canal, agradeço muito, né? Faça o seu comentário, dê o seu curtir, né? Faça com que a gente se empolgue ainda mais para tratar com novos temas aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? Vejo vocês nos próximos vídeos e um forte abraço.